Olá, pessoal. Estamos de volta à nossa aula sobre o carregamento no floema, relacionado ao capítulo que trata sobre translocação no floema ou transporte no floema. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o carregamento simplástico e vamos abordar as duas formas até o momento conhecidas sobre o carregamento simplástico. O carregamento simplástico, descrito aqui nesta figura, ele é caracterizado pelo movimento de açúcares das células do mesófilo até o complexo célula companheira e elemento crivado por difusão. Então, o movimento de curta distância se dá por difusão. E esse movimento se dá através dos plasmodesmos, que são conexões celulares, fazendo com que o açúcar atravesse de uma célula a outra o complexo elemento crivado, célula companheira. Este tipo de carregamento ocorre em algumas espécies que possuem muitos plasmodesmos com as células adjacentes. É importante frisar que algumas espécies possuem carregamento apoplástico apenas, ou carregamento simplástico do tipo ou do modelo de aprisionamento de polímeros, que vamos abordar mais à frente, ou carregamento simplástico passivo. E existem espécies que apresentam dois ou mais tipos e aquelas que apresentam os três tipos e conseguem fazer o transporte de açúcares das três formas conhecidas. Neste tipo de carregamento, existe o requisito de que os plasmodesmos estejam abertos entre as diferentes células da rota, conforme a gente pode ver aqui nessa figura. E os dois modelos, até o momento, descritos na literatura sobre fisiologia de plantas, são o modelo de aprisionamento de polímeros e o modelo de transporte passivo. O modelo de aprisionamento de polímeros ele explica o carregamento em plantas com células companheiras intermediárias. Então, se vocês voltarem nas aulas passadas, onde a gente explica a anatomia do floema, né, e destaca as diferenças entre os tipos de células companheiras, vocês vão entender melhor o que caracteriza essas células. Já o transporte passivo, né, é um mecanismo amplamente distribuído nos vegetais que possuem muitos plasmodesmas com as células adjacentes, mas não são formados por células intermediárias. São outros tipos de células companheiras, geralmente células companheiras ordinárias. Tá? E isso é importante ficar claro. Vamos falar agora, mais especificamente, do modelo de aprisionamento de polímeros. As plantas que apresentam esse tipo de carregamento do floema, além de transportar a sacarose, também transportam a rafinose e a estaquiose. Se vocês lembrarem lá também da nossa aula sobre materiais ou substâncias transportadas pelo floema, esses dois açúcares também estão descritos lá. As plantas com esse tipo de carregamento do floema têm células intermediárias ou células companheiras intermediárias nas nervuras menores e numerosos plasmodesmos que chegam a essas nervuras. Como exemplos, a gente tem o Coleus, que é o nome científico de Coleus blumei, a abóbora e a abobrinha, que é a Curcubita pepo, e o melão, que é o Cucumis melo. Então, muitas cucurbitáceas, né, espécies da família Cucurbitácea,
apresentam esse tipo de carregamento. Entretanto, duas questões surgem em relação a esse tipo de carregamento simplástico. A primeira é que a composição da seiva dos elementos de tubo crivado ela é diferente das células adjacentes do floema, certo? Açúcares específicos para o transporte folha-fonte. Outro ponto é que o carregamento apoplástico, que a gente falou na aula passada, fornece seletividade, ou seja, o açúcar a ser transportado, ele é específico, já que os transportadores são específicos no transporte daquele açúcar, que no caso é a sacarose. Já o carregamento simplástico, que se dá difusão, ou seja, a molécula se movimenta de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, essa seletividade acaba não existindo, ou acaba ocorrendo em função de outros fatores. Outro ponto é que os elementos de tubo crivado e as células companheiras, ou o complexo célula companheira elemento crivado, têm potencial osmótico maior que o mesófilo. E já que o movimento se dá por difusão, como isso poderia ser explicado? Além disso, como haveria a seletividade das moléculas transportadas? São questões a serem respondidas. Aqui a gente tem um modelo que explica o aprisionamento. A gente tem aqui as células da bainha do feixe, a célula intermediária e o elemento crivado. Como que acontece isso aqui? Então, se vocês lembrarem bem, né, a fotossíntese forma amido, que depois é remobilizado, convertido em sacarose e remobilizado para outras partes da planta a partir das células dos órgãos-fonte, e produz a sacarose. E para o carregamento do floema, normalmente, esse carregamento ocorre com a sacarose, que é um açúcar não redutor. Mas o que acontece de especial no modelo de aprisionamento de polímeros? Vamos entender melhor. Então, o que está acontecendo? Aqui nas células da bainha do feixe, que tem plasmodesmo, ou conexão direta com a célula intermediária, forma-se a sacarose. Então, nesse local, a síntese da sacarose ocorre pelas enzimas sacarose fosfato sintase e sacarose fosfato fosfatase, onde na primeira a UDP-glicose mais frutose 6-fosfato forma a UDP mais sacarose 6-fosfato. Essa sacarose 6-fosfato mais água forma a sacarose mais fósforo inorgânico. Olha ela aí, ó. Essas moléculas aqui, ó. Certo? Bom, essa molécula de sacarose atravessa o plasmodesmo até a célula intermediária. Chegando na célula intermediária, ocorre a síntese da rafinose e da estaquiose. No exemplo que a gente está mostrando, só vai ser relatada, por motivo de simplificação, a síntese da rafinose, onde, pela ação da enzima rafinose sintase, que está presente na célula intermediária, uma molécula de sacarose se junta a uma molécula de galactinol, que é oriundo da galactose, formando ioinositol mais rafinose. Certo? A rafinose é uma molécula maior que a sacarose. Certo? Olha ela aqui, ó. Então, nas células intermediárias, a rafinose é sintetizada a partir da sacarose e galactinol, mantendo o gradiente de difusão para a sacarose, porque a concentração de sacarose aqui é menor do que aqui. Portanto, é mantido um gradiente de difusão, fazendo com que seja possível o movimento da sacarose da célula da bainha do feixe para a célula intermediária. Entretanto,
a quantidade formada de rafinose não retorna para a célula da bainha do feixe em função do seu tamanho ser maior. E não ser possível atravessar este plasmodesmo aqui, que tem diâmetro menor do que a rafinose, certo? Ele não consegue se difundir de volta para a célula da bainha do feixe ou do mesófilo. A rafinose, então, acaba se difundindo para os elementos de tubo crivado e a concentração do açúcar transportado aumenta nas células intermediárias e nos elementos de tubo crivado, certo? A sacarose, então, em função desse modelo de transporte, pode continuar se difundindo para as células intermediárias em razão da manutenção desse gradiente de concentração, resultado da síntese de sacarose no mesófilo e do seu uso nas células intermediárias para sintetizar a rafinose. Então, isso explica o modelo de aprisionamento de polímeros, que é um movimento passivo, um movimento de difusão, no transporte de curta distância para carregamento do floema. Quais são os requisitos, então, para o modelo de aprisionamento de polímeros? Observem esta figura aqui, que é a mesma figura que explicamos no slide anterior, mostrando novamente toda a estrutura com células da bainha do feixe, células intermediárias, elemento crivado, sacarose, rafinose, todo o processo. Esses requisitos, então, quais são eles? O primeiro, a sacarose deve ser mais concentrada no mesófilo do que as células intermediárias. Então, a concentração aqui da sacarose, nessa região, tem que ser maior que a célula intermediária. Os plasmodesmos entre as células intermediárias e os elementos crivados devem ser mais largos e permitir a passagem de moléculas maiores que a sacarose, por exemplo, a rafinose e a estaquiose, que são oligosacarídeos da série da rafinose. Estes plasmodesmos aqui devem ser mais largos de forma que a rafinose consiga se difundir por elemento crivado. Já os plasmodesmos entre a célula da bainha do feixe vascular e as células intermediárias não devem permitir a passagem dos oligosacarídeos da série da rafinose. Então, eles têm que ter um diâmetro menor do que o tamanho dessas células, dessas moléculas. Perfeito? Evitando, assim, que tanto a rafinose quanto a estaquiose retornem para as células da bainha do feixe ou para as células do mesófilo. Bom, uma vez explicado o modelo de aprisionamento de polímeros, a gente vai falar agora do carregamento passivo, então do carregamento simplástico passivo. Novamente, a gente tem a figura aqui, todas as células, a produção do açúcar pela fotossíntese e o movimento passivo desse açúcar até o elemento crivado. Lembrando, isso aqui é uma ampliação dessa estrutura da folha. Perfeito? Neste tipo de carregamento passivo, teremos que observar algumas características especiais. Este foi um mecanismo recentemente reconhecido, mas que apresenta ampla distribuição entre os vegetais, especialmente espécies arbóreas. Ele é parte da concepção original de Mitch, que é a teoria de fluxo por pressão, que é o modelo mais aceito do movimento do floema. Nessas espécies, nessas plantas, geralmente espécies arbóreas, embora isso não seja uma regra, elas apresentam numerosos plasmodesmos entre as células adjacentes e o complexo elemento
crivado de células companheiras. Numerosos plasmodésmos. Olha aí. Né? A célula companheira, neste caso, não é célula intermediária, né? E nem existe transporte dos oligosacarídeos da série da rafinose, que são a rafinose e a estaquiose. Perfeito? Não possuem também a etapa de concentração do mesófilo para o complexo elemento crivado de célula companheira. Geralmente, os níveis absolutos de açúcares nas folhas-fonte são altos para manter o turgor nos elementos crivados. Então, nessas condições, os níveis de açúcar nessas folhas é muito elevado. E aqui a gente tem alguns exemplos de espécies que têm esse tipo de carregamento, certo? Que são a maçã, amplamente conhecida, todo mundo conhece, a Malus domestica, o salgueiro, que é a Salix babilônica, e o pinus, que é o Pinus silvestre. Parece que esse tipo de carregamento é mais comum nas gimnospermas e que o carregamento via aprisionamento de polímeros e apoplástico evoluiu a partir disso nas angiospermas. A gente tem um resumo mostrando as diferenças entre os três tipos de carregamento. Na verdade, dois tipos, apoplástico e simplástico, mas o simplástico se subdivide no modelo de aprisionamento de polímeros e no modelo simplástico passivo. Olha que interessante. Qual é o açúcar de transporte do modelo apoplástico? São as plantas que apresentam o modelo apoplástico. Lembrando que pode ter planta que apresenta um, dois ou os três tipos. Né? Tem planta que é exclusiva, apresenta só um modelo de carregamento. Outra apresentam dois modelos de carregamento. E é inclusive plantas que apresentam os três modelos. Então, o açúcar transportado no carregamento apoplástico é a sacarose. Já no modelo de aprisionamento de polímero, a aranha da rafinose e estaquiose também tem sacarose. Já no carregamento simplástico passivo, que é o que acabamos de comentar, o transporte ocorre com sacarose e açúcares álcoois. Quais são os tipos de células companheiras? No modelo apoplástico, células companheiras ordinárias ou células de transferência. No modelo de aprisionamento de polímeros, células intermediárias. E no modelo de carregamento simplástico passivo, células companheiras ordinárias. Qual é o número e a condutividade de plasmodésmio conectando o complexo elemento crivado de células companheiras às células adjacentes? No modelo apoplástico é um número bem baixo. Já nos modelos passivos, né, simplástico, a quantidade é elevada. E a dependência de carregadores ativos no complexo elemento crivado de célula companheira? No modelo apoplástico, depende do transportador. Lembre, a gente explicou o modelo apoplástico e descreveu o transportador do tipo simpórtica sacarose, que é um carregamento, né, ou um transporte ativo secundário. Só você retornar na aula passada. Já o modelo passivo, tanto de aprisionamento de polímeros, quanto no modelo simplástico, desculpa, quanto no modelo simplástico passivo, independe da presença de transportadores. Qual é a concentração total de açúcares transportados em folhas-fonte? No modelo apoplástico, a concentração é baixa, assim como o modelo de aprisionamento de polímeros. Entretanto, ela é alta no modelo simplástico passivo. Ok? Qual tipo de célula na qual a força motriz para o transporte de longa distância é gerada? Né? No modelo apoplástico, essa força motriz é gerada no complexo elemento crivado célula companheira. No modelo simplástico com aprisionamento de polímeros, essa força motriz é gerada nas células intermediárias, lá com a formação da estaquiose e da rafinose. Já no modelo simplástico passivo, a força motriz é gerada no mesófilo da folha, que tem uma alta concentração de açúcares. E quanto ao hábito de crescimento? Geralmente, de carregamento passivo, são plantas herbáceas.
No modelo de aprisionamento de polímeros, muito comum em cucurbitáceas, acontece em espécies herbáceas e espécies lenhosas. E no modelo de carregamento passivo, principalmente espécies arbóreas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.